a Suzana fazer para a gente a nossa prece inicial? Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos novamente, rogando-lhe a permissão para mais uma noite de estudos acerca de temas tão relevantes para a nossa saúde física, mental, espiritual. Portanto, te pedimos, Senhor, que os benfeitores espirituais iluminem a nossa irmã para que ela possa ser intuída e nos ajudar a compreender melhor assuntos pertinentes à nossa saúde. Que o Senhor esteja conosco neste momento, serenando os nossos corações e clareando as nossas mentes. Que assim seja, Senhor. Mais uma vez, né, sejam todos bem-vindos à nossa quinta-feira, né, que já está assim um hábito para todos nós nesse momento que a gente vive, né, sempre procurando trazer temas de relevância para as nossas reflexões. E hoje a gente tem a nossa companheira Carla D'Angelo, que é companheira do Maria de Nazaré, e sua formação em fisioterapia, formação em microfisioterapia, leitura biológica, coaching em saúde, análise corporal e comportamental. O Espiritismo é uma doutrina, né, que nos estimula sempre, né, a buscar conhecer outros conhecimentos, né, que sempre vai fazer bem para cada um de nós, essa ampliação, não ficarmos só restritos a um ponto ou outro, mas a gente se abrir para o que se tem de conhecimentos e que, com certeza, nesse tema de hoje, saúde e doença, nós vamos, com ela, fazer muito boas reflexões, né, Carla? Seja bem-vinda, que Deus te ampare nesse momento para que você possa estar compartilhando conosco os seus conhecimentos. Obrigada. Boa noite, pessoal. Então, vamos conversar um pouquinho hoje sobre a saúde e a doença, né? Quis trazer também esse tema porque está muito no contexto e nós, como espíritas, a gente precisa entender qual é a nossa parte. Então, já botei um tema bem polêmico. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá. Só diz para mim se está dando para visualizar. Todo mundo consegue? Estamos sim, Carla. Que bom. E aí eu vou fazer algumas perguntinhas e eu gostaria muito que vocês interagissem, que aí a gente não parece que a gente está falando sozinha, né? Esse meio digital é bom, a gente está vendo as carinhas, então algumas pessoas estão aí com a câmera ligada, então interage. Quem não tiver com a câmera ligada, dá para apertar aí na tela a carinha ali com a mãozinha, para poder pelo menos a gente ver que estão interagindo. E no final, quem tiver pergunta pode botar no chat, mas eu acredito que para acompanhar o chat vai ficar difícil, mas aí no final a gente responde, ou então anota aí num caderninho, que eu vou ter enorme prazer de estar respondendo e compartilhando aqui com vocês hoje esse conhecimento. E aí, para a gente começar, eu botei aqui saúde ou doença, qual a sua escolha? Adoro esse tema, é um que eu trabalho muito. E eu quis trazer essa questão da escolha, porque sim, é uma escolha. Então, hoje eu vou compartilhar todo esse conhecimento que eu venho buscando, né? Não é à toa que a gente vem parar, né? No meio espírita, a gente vem atrás de respostas. E é muito mais do que respostas, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, vou compartilhar aqui com vocês.
E aqui eu botei um pouquinho, né? A Daísa já me apresentou um pouquinho aí. E eu tenho, a minha grande missão é ajudar as pessoas a identificar a causa da sua doença e como tratar, né? Porque mais importante é a gente saber realmente o caminho, né? Como que a gente vai seguir nessa jornada. E aí eu vim perguntar aqui a vocês, quem que está disposto aí a descobrir qual é a escolha, né? Quem quer escolher ter saúde, né? Nesse momento agora, quem está aí interessado em descobrir como escolher ter a saúde. Saúde para a gente poder viver cada vez mais, né, e fazer a nossa parte, ajudar cada vez mais a nossa missão aqui nesse mundo maravilhoso. E aí vocês podem, né, levanta a mãozinha, vamos lá interagir um pouquinho para poder a gente, como se a gente estivesse ali no 1 a 1, né, na palestra, aquela coisa do calor, para a gente sentir mais esse calor humano. E aí, deixa eu só diminuir a minha telinha, que a minha tela está tapando. E aí aqui eu botei a foto de uma planta para mostrar que nós somos os seres vivos, né? A gente fala muito que nós somos uma evolução da espécie, mas todos viemos do mesmo princípio. Então, para mostrar que a planta, ela está sempre mostrando a sua beleza, não importa quem, não importa se o dia está frio, se está calor, ela faz a função dela, ela exerce a função dela nesse mundo, ela mostra a sua beleza, ela mostra a sua fragilidade. Então, que elas estão ali, seguindo o seu instinto. E aí, quando eu montei esse slide, me perguntaram como assim a planta tem instinto? Sim, ela sabe o que ela tem que fazer, né? Todos nós sabemos. Só que nós, ao longo do caminho, a gente vai... Oi? Não tô te ouvindo, Adaísa. Oi? Oi, Tá me agora tô. ouvindo? Agora tô. Jaciara e Mara Cristina estão de mãozinhas levantadas. Ah, aqui não aparece, porque como eu estou compartilhando a tela, aparece só um Ah, pedacinho. Estou aumentando aqui, porque não dá para ver tudo. Mas elas querem falar ou só estão Jaciara, compartilhando? Só estão falando que querem descobrir como ter a saúde? querem falar, Jaciara e Mara? Só para dizer que estão na busca. Que bom. Então, e aí eu venho dizer que eu estou aqui para te ajudar, né? Ajudar todos vocês aí a entender como que o nosso corpo funciona, né? E como que a gente pode ajudar para poder a gente ter escolhas certeiras e ajudar o nosso corpo aí a ter saúde e ter a saúde, né, física e emocional. Então, estou aqui para dar o meu 100% e eu gostaria muito que vocês estivessem bem atentos aí para poder a gente crescer um pouquinho mais e aproveitar. Queria também parabenizar todos vocês que estão aqui presentes, porque, né, diante de tantas escolhas, nós escolhemos estar aqui e dar um passo à frente aí na nossa evolução. Então, parabéns por isso. E aqui eu botei o animal, né, para mostrar que os animais também são seres vivos, que eles também ocupam o lugar deles no mundo, eles estão interagindo com o meio. E que nós também somos um animal, né? Só que um pouco mais evoluídos, né? Não em questão celular, mas são, né, a parte neurológica nossa, a gente raciocina, a gente tem essa forma pensante, mas que nós, e aqui é só mostrando as evoluções das espécies, vocês vão entender lá na frente o porquê de eu estar fazendo todo esse caminho. Aqui a gente tem botei nós, crianças, né, que nós, quando crianças, todos nós sabemos o que a gente quer, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. A gente segue os nossos instintos, a gente só quer saber de ser feliz, de nos alimentar, fazer as nossas necessidades, que é o nosso básico, né? É onde a gente fala, quando a gente mergulha para o nosso inconsciente, a gente sabe o que a gente quer. Mas a vida acaba, né, nos levando por caminhos muitas vezes diferentes e a gente esquece essa nossa criança. Mas na nossa essência, nós temos a nossa criança lá dentro. E ela só quer ser feliz, ela só quer ocupar o lugar dela no mundo. E por que a gente não o ocupa? Então, hoje eu vim ajudar aqui vocês a entender um pouquinho o porquê que a gente não tem ocupado o nosso lugar no mundo. E quem sabe a gente conseguir trazer de volta essa nossa vontade latente. Aqui eu trouxe a microfisioterapia, porque graças à microfisioterapia que eu conheci em 2015, que eu mergulhei nessa reflexão profunda, que eu fui entender realmente como a gente funcionava, como que a gente podia fazer, né? E entender que nós sim podemos fazer a nossa parte
E essa terapia me fez entender como o nosso corpo funciona, né, fisiologicamente, mas entender e associar tudo que a gente aprende, né, na literatura espírita, mas algumas lacunas para mim ficavam, né, sem preencher. E aí entra aquela parte científica, né, que é onde eu fui buscar. Então a microfisioterapia me trouxe essa parte científica que eu precisava tanto. E aí ela mostra que através do toque manual é possível identificar a cicatriz celular e estimular a autocura. Como assim? Autocura sim, porque todos nós, seres vivos, nós temos o poder da autocura, isso é inato de qualquer ser vivo, tanto das plantas, dos animais e nós, seres vivos, seres humanos. E a cicatriz celular, ele vem mostrar pra gente que não só a mente, mas o corpo. O nosso corpo, ele tem uma memória celular, né? A gente acha que memória é só do cérebro, mas não. A memória, ela está no corpo. Cada célula ela tem uma memória ali presente. Então, com a microfisioterapia, a gente consegue, né, tocar o corpo e acessar essas memórias celulares. Então, a gente consegue começar a entender, né, o porquê de muitas coisas e conseguir entender como a gente ressignifica tudo, como que a gente consegue mergulhar nesse processo aí e dar uma melhorada. Então, lá em 2015, eu tive o prazer de conhecer essa ciência maravilhosa e aplicar no meu dia a dia. Então, aplicar nas minhas filhas, principalmente, porque mexeu muito com a minha cabeça, né? Era muito conhecimento, coisa que eu nunca tinha visto na faculdade. Então, é onde eu falo que a gente precisa buscar, a gente precisa ler, a gente precisa estar mais disposto realmente, mas não é fácil, né? E depois que a gente tem o acesso ao conhecimento, a gente não tem como voltar atrás. É onde no Espiritismo a gente fala, né, que a ignorância é uma bênção, mas depois que a gente passa a ter a consciência, a gente não tem como voltar atrás. Então é obrigação nossa seguir adiante. E aí eu comecei a ver esses resultados. Eu comecei a ver que o corpo realmente ele conseguia se curar, né? Bastava você dar o toque, você estimular. Então, muitas vezes a gente fica só à base ali de remédio e tentando mil e uma coisas, mas a gente não vai na causa. Então, com a microfisioterapia eu consigo ir na causa, eu consigo identificar o porquê daquilo e estimulo o corpo. Porque a gente não usa, né? Não é o remédio, o corpo ele tem como reagir a tudo, o corpo ele tem essa inteligência, né, de se recuperar. A gente só precisa ajudar o nosso corpo. E aí hoje eu vou mostrar a vocês como que vocês conseguem ajudar o corpo de vocês. E aí aqui eu trouxe um pouquinho da evolução das espécies, né? Porque a gente sabe que nós somos uma poeirinha, né, no universo, mas nós fazemos parte da teia da vida, né? A gente ouve muito isso no meio espírita, né? Que um movimento, nós somos energia, né? Um movimento aqui na nossa cidade afeta o mundo todo. Como assim? E aí aqui na filogênese, na ciência, ele vem mostrar pra gente que nós somos uma evolução das espécies e que todos nós temos o mesmo princípio, né? Então todos nós derivamos do mesmo, né? Então partimos do mesmo princípio, fomos evoluindo, mas nós estamos todos conectados da teia da vida e a ciência comprova isso. No cantinho direito a gente tem aqui os fetos, e aí eu queria que vocês observassem como nós somos parecidos. Então, ali a gente tem a primeira semana de gestação, segunda embaixo, mas o que a gente olha? A gente só botou cores diferentes para que fique visualmente, né, perceptível. Então, o azulzinho é o do peixe, o verdinho, né, do réptil, o amarelinho do frango e o rosinha somos nós. Reparem as semelhanças, como nós somos semelhantes. Então, o que isso mostra? Que ninguém é melhor do que ninguém. Né, que nós não somos melhores do que a planta, que nós não somos melhores, né, do que o outro ser humano. E nesse meio de pandemia, a gente tem visto como as pessoas, né, têm se voltado para si e esquecido um do outro. Então, que a gente só consegue estar bem quando a gente está ajudando o próximo ali, quando a gente está unido uns aos outros. Então, que a gente precisa, sim, entender que nós somos todos uma mesma família. No cantinho direito, nessa bolinha aí, a gente tem o que? A evolução. Todos nós ali partimos, né, da bactéria, fomos evoluindo ali para os protozoários, as plantas, até chegar no ser vivo.
Então, esses somos nós, todos nós estamos ali interligados. E o porquê que isso é tão importante? Porque as doenças, né, e eu tenho discutido muito isso com os pacientes também, porque as doenças, elas são o quê? É o seu corpo reagindo contra algum problema com você, né? A gente tem doenças autoimunes, a gente tem as bactérias que vêm agredindo o nosso corpo, mas todos nós já temos as bactérias dentro da gente. Simplesmente, em algum momento, por alguma razão, ela começa a interferir nesse meio. E a gente vai conversar um pouquinho mais das doenças, mas entender que as bactérias também fazem parte do processo, que elas também fazem parte do meio, né? Que elas também são um ser vivo. Então, que elas também somos nós, né? Então, o que aconteceu que a gente começou a brigar entre si? Como a gente consegue entrar em harmonia novamente? Então, esse é o grande detalhe. E aí, antes da gente continuar, eu queria aproveitar esse momento que a gente lembrasse dos nossos pais, e aí eu queria pedir, aproveitar esse momento, feche os olhos um pouquinho, e aí relembre o seu pai, a sua mãe, e aproveite para agradecer a eles, ao seu pai e à sua mãe, por você estar aqui hoje nesse mundo encarnado, por nós estarmos aqui. Então, eleve um pensamento de gratidão. E independente se você teve um bom pai, uma boa mãe ou não, independente se você foi adotado ou não, independente de qualquer coisa, foi necessário um pai e uma mãe para que você estivesse aqui hoje. E que nós, como espíritos, a gente sabe que nós pedimos para estar aqui e que a gente precisou desse pai e dessa mãe para que a gente pudesse estar aqui. Então, seja grato. E por que eu chamo a atenção para isso? Porque não tem como a gente ter saúde se eu não sou grato a quem me gerou a vida, né? A quem me trouxe aqui a esse mundo. Então, esse é o primeiro passo para a saúde, né? Que nós possamos ser gratos aos nossos pais. Então, esse é o primeiro passo para que a gente possa escolher ter saúde. E aí, vamos seguir. Aqui eu botei essa foto, mas só para poder dizer que nós crianças, quando crianças, a gente sabe que até os 7 anos, né? A gente é uma esponjinha, a gente absorve tudo do meio. E a gente absorve tudo que é bom e tudo que é ruim. E a gente, além de absorver o que é bom, o que é ruim, a gente absorve também todas as crenças. As crenças que os nossos pais trazem, as crenças dos nossos professores, dos nossos familiares, da nossa sociedade, a nossa cultura. E aí, por que eu trago esse detalhe tão importante? Porque nós, ao longo da vida, não só quando crianças, até hoje, nós somos domesticados. Nós somos ensinados como nós devemos nos comportar. E aí, um detalhe assim, que eu aprendi ao longo desse processo é que a gente... o que são crenças, né? Muitas pessoas também não sabem que são crenças, não tem nada a ver com religião. Crença é tudo aquilo que eu acredito que seja uma verdade. Então, quando um pai ensina pra gente o que é certo, o que é errado, ele está ensinando de acordo com o que ele acredita ser certo e o que é errado, né? Então, isso é passado de geração a geração. E aí hoje a gente vê tantas pessoas que estão entrando na contramão, né? Estão ficando rebeldes porque não querem ter uma educação tão castrante como foi e acaba sendo liberal demais. Então aqui eu queria trazer só essa reflexão. A gente vai discutir um pouquinho mais aí ao longo, mas só para a gente entender, porque as crenças são responsáveis por governar a nossa vida até a nossa fase adulta. Então, tudo que a gente aprendeu desde o momento, né, que a gente nasceu, a gente já vai aprendendo, a gente vai trazendo isso do meio, né? A gente vai captando tudo como a forma, né, de se comportar. E então isso é importante que a gente entenda, né? Porque o que eu penso hoje ser certo e errado, muitas vezes a gente vive num peso muito grande. Eu trabalho muito com a mulher, então eu vou dar o exemplo da mulher porque para mim é mais fácil, que eu vejo no meu dia a dia. A gente aprende muito cedo, pelo menos, né, até a minha geração, né, e de muitos de vocês aqui, né, como que a gente deveria se vestir, né, que na minha época, por exemplo, a gente não podia pintar uma unha de vermelho quando criança, porque aquilo ia demonstrar
né, que você, isso é a minha verdade, tá, gente, que eu aprendi, não estou dizendo que é certo e errado. E aí lembra, né, são as crenças, os nossos aprendizados, tá? Mas na minha época eu acreditava, porque foi passado para mim, que se eu pintasse a unha de vermelho sendo uma criança até os meus 12 anos, eu era tido como uma... Eu estava querendo me mostrar como uma mulher adulta, eu estava querendo chamar a atenção. E aí eu vim trazendo isso ao longo da minha vida. E isso ficou uma coisa tão marcante, porque eu não queria ser vista como uma criança, uma mulher oferecida, sabe? Então eu trouxe esse peso durante muito tempo. Então eu sofri depois da fase adulta, porque na minha cabeça, lembra, né? As crenças governam a nossa vida. E aí são as crenças que alteram a minha biologia celular para poder seguir aquele padrão de crença que eu acredito, aquilo que eu tinha como uma verdade. Então eu não pintava a unha de vermelho, eu fui pintar, tem o quê? Coisa de 10 anos atrás, que eu comecei a pintar a unha com cores mais escuras. Então observem como que as crenças agem no nosso corpo de forma inconsciente. Então a gente age naturalmente sem perceber. Eu dei exemplo apenas desse, mas a gente tem inúmeras crenças que, se a gente for analisar, a gente vem trazendo e a gente vem sofrendo muitas vezes, a gente causa doenças no nosso corpo por conta dessas crenças. Então esse é um detalhe muito importante que a gente precisa aqui repensar. E o importante é que, se a gente não domesticar as nossas crianças, se a gente estimulassem elas, né, a serem curiosas, a conhecerem o meio, a querer se desenvolver mais, elas viveriam muito mais felizes, porque a criança, ela não tem medo do futuro e ela não tem vergonha do passado. E hoje, se nós sentimos vergonha de alguma coisa, pode ter certeza que tem alguma crença ali que faz eu ter vergonha, que faz eu querer esconder aquilo que me envergonha, que muitas vezes a gente já tem vários autores que mostram pra gente hoje que, quando eu compartilho aquilo que eu tenho vergonha, eu percebo que o outro também tem, é uma vulnerabilidade, não é uma vergonha, né? E aí aquilo fica mais leve. Mas se eu escondo, se eu carrego isso, eu acabo adotando padrões que podem adoecer o meu corpo. Então isso é muito importante. E aqui eu trouxe o cérebro, porque a gente tem o cérebro como o órgão mais importante do nosso corpo, né? E aí como que funciona, né? O subconsciente é a parte maior do cérebro. E o subconsciente, ele armazena todas as nossas crenças, todas as nossas experiências de vida. Dentro lá dele, protegidozinho, a gente tem o nosso cérebro consciente e o cérebro reptiliano, né? Que é o que responsável pelas nossas funções fisiológicas, responsável pela nossa sobrevivência. Então é aquilo que a gente traz, que é o que as plantas, os outros animais têm, né? São os instintos, são os reflexos primitivos que a gente traz de geração em geração. Então isso é o nosso código-fonte, digamos assim. E o subconsciente é tudo que a gente vai vivendo ao longo da nossa vida. Então, e aí ele é governado por quem? Pelas crenças. Só que o que eu gosto muito de falar é, o cérebro, ele não é inteligente, tá? A gente tem essa ideia de que o cérebro é o mais inteligente. Não, ele não é. O cérebro, ele é quem comanda todo mundo, mas ele faz aquilo que ele foi programado para fazer. Então, qual é a programação que ele tem? É o que ele viveu ao longo da vida, né? Então, se eu fui aprendendo a me esconder, a fazer coisas erradas, eu vou continuar fazendo, porque no meu mundo, na minha realidade, aquilo é o certo, né? Então, observem que ele só faz aquilo que a gente manda. E aqui é um detalhe muito importante, porque se você fala que você tem um problema, o seu cérebro vai fazer de tudo para você continuar tendo. Por quê? Isso ele toma como verdade. Você disse que ele tem um problema, que você tem um problema, que você tem uma doença. Então ele vai fazer de tudo para você continuar tendo, até que você mude esse comando, né? Então o interessante é, ele sempre está reaprendendo, né? E não tem aquela coisa, eu estou envelhecendo, não aprendo mais. Não, isso também é uma crença. A gente aprende o tempo todo. Então a gente está sempre em constante remodelação. E a micro vem mostrar muito isso pra gente, né? Células nascem e morrem todos os dias. Lógico, quando criança, a velocidade é muito maior. Mas até o dia que a gente morrer, independente da idade, a gente continua. Células continuam nascendo e morrendo todos os dias.
Então, a gente sempre pode aprender, a gente sempre pode reprogramar o nosso cérebro e as nossas células. Aqui, eu botei um detalhe muito importante, eu ouço muito isso no meu consultório, a tal da genética, né? Então, aqui eu vim mostrar para vocês que os genes, eles são transmitidos, sim, né, de geração em geração, mas eles refletem apenas um potencial. Eles não determinam o destino que você vai ter. Então, e ainda por cima, os genes, eles são responsáveis por apenas 30% do nosso potencial, né? Então, do nosso corpo 100%, só 30% são determinados pela nossa genética. 70% é responsabilidade e escolha sua, somente sua. E como isso? É a sua experiência do meio, né? Então, é a forma como você se alimenta, é a forma como você se comporta, é a forma como você pensa, né? Quais são as suas crenças que regem o seu dia a dia, que governam o seu corpo. Então, isso é a influência do meio, né? É onde a gente está inserido. Então, são as experiências que eu vivencio ao longo da minha vida que vão determinar como eu vou ser, qual o destino que eu vou ter. Isso é muito importante, porque eu vejo muitos pacientes que chegam, eu vim aqui porque meu pai tem problema de coluna, minha mãe tem problema de coluna, não sei quem, eu também vou ter. Né? E aí lembra, né? Como a gente viu, o cérebro ele faz o que você manda. Então, se você fala que você vai ter, você já determinou que você vai ter. E aí sim você vai ter. Né? Então, isso é um detalhe, assim, cada vez tem sido muito mais estudado o cérebro. Então, ele tem um potencial magnífico. A gente sabe que a gente só consegue utilizar aí de 5 a 10% do nosso cérebro. Então, a gente tem muito potencial para desenvolver. Mas ainda assim, a gente precisa aprender como usar corretamente esse potencial que a gente tem. E aí, o que é interessante, né? No nosso corpo, tudo que... A gente tem mais de 3 trilhões de células, né? E aí, imagina, elas estão ali em constante movimento, em constante remodelação, e cada célula tem a sua memória celular. Então, tudo que a gente vivencia, desde o momento da fecundação até o nosso momento atual, as informações estão ali guardadas, não só no seu cérebro, mas também em todo o seu corpo. Então, cada célula sabe de tudo que funciona. E isso é tão interessante que quando a gente vê, né, pessoas que têm transplante de órgãos, a pessoa que recebeu o órgão transplantado, ela começa a ter sensações da pessoa que a pessoa que doou o órgão tinha. Então, a ciência já comprova isso pra gente. Né, que ela carrega ali uma memória celular e às vezes a pessoa começa a lembrar de coisas que a outra pessoa gostava de comer e aí varia de acordo com o órgão, né, porque a memória é mais forte de acordo com o órgão. Então, se é o coração, ele vai começar a lembrar de pessoas que a outra pessoa gostava. Então, a gente já vê. E o que é isso? É a memória celular, que foi junto com o órgão. Então, isso mostra muito pra gente. E aí, o que é importante? O nosso corpo ele é afetado de 4 formas. A micro traz muito isso pra gente. E quais são essas 4 formas? O emocional, que a gente sabe, né? A gente vê cada vez mais como o emocional influencia. E aí, nesse emocional, a gente tem as nossas crenças, que estão ali ativamente o tempo todo, nos direcionando e nos guiando para onde a gente deve ir. A química, né, através da química. Que química? A química que a gente toma através de remédios, agrotóxicos que a gente ingere através dos alimentos, alimentos industrializados, tudo que tem química afeta o nosso corpo. Pode ser através dos traumas que a gente sofre, né, trauma mecânico, então alguma queda, quando eu quebro alguma coisa, dou alguma pancada, então tudo isso são agressões ao nosso corpo. E o hereditário que a gente já viu aqui, que varia de 25% a 30%. Então, todas essas formas são formas de agressão ao nosso corpo. E toda vez que o nosso corpo sofre uma agressão, ela é registrada e fica guardada nessa memória celular. Então, a micro ela age exatamente ali, porque a gente faz uma busca em todo o corpo, através do toque, e a gente consegue perceber qual foi a área afetada e qual é a informação que aquela área tem para trazer para a gente. E isso é muito interessante. Então, o corpo... eu queria que a partir desse conhecimento agora que vocês estão
né, conhecendo mesmo, estão tendo. Deixa eu acompanhar a hora aqui para eu não me perder. Através desse conhecimento, desse entendimento, eu queria que a partir de agora vocês vissem a dor como algo bom, que vocês não ficassem mais com raiva quando vocês sentissem qualquer dor. Né, o corpo, eu falo que o corpo ele é muito lindo, né, gente? Eu sou apaixonada pelo corpo, então eu sou meio né, difícil assim, de falar, porque eu acho lindo quando a gente estuda a fundo o corpo, a gente vê o quanto o corpo se esforça para a gente não sentir dor, gente. Ele tenta se autocurar o tempo todo sozinho, mas a gente maltrata muito o nosso corpo, assim, demais da conta. Então, toda vez que o nosso corpo sente uma dor e que ele manda essa informação para a gente, pode ter certeza que ele fez de tudo e não conseguiu. Então, a dor, ele é um pedido, literalmente um pedido de socorro, falando, pelo amor de Deus, me ajuda, porque sozinho eu não estou conseguindo. Então, toda vez que você sentir uma dor daqui para frente, comece a pensar, como foi o meu dia hoje? O que eu senti hoje? Né? Porque a gente, toda vez que a gente sente que tem algum problema, a gente precisa observar o meio, lembra? 70% é influência do meio externo. Então, comece a reparar, né? O que eu senti hoje, o que aconteceu que foi capaz de gerar isso, sabe? Então, isso é muito importante, que a gente comece a pensar, e não como uma coisa ruim, né? E a gente vê algumas pessoas que falam, mas tem gente, algumas pessoas não sentem dor. Eu falei, nossa, que tristeza, né? A pessoa não sabe quando está na hora de olhar para o corpo. Então, quando você sentiu uma dor, olhe para o seu corpo com amor, com carinho, né? Imagina, 3 trilhões de células funcionando harmonicamente para que você possa executar todas as suas funções. E, gente, são muitas funções que o nosso corpo desempenha, sabe? Então, que a gente possa ter mais carinho, mais amor com o nosso corpo. Que a gente possa olhar para ele e cuidar, né? Lembra, a gente precisa cuidar bem dessa couraça para poder a gente fazer o que a gente tem que fazer na nossa vida, né? E Deus deu para a gente esse corpo maravilhoso. Então, por pior que ele possa estar, e aí lembra, como a gente está sempre se remodelando, a gente está sempre em processo de transformação, e lembra, né, o poder de autocura, ele é inato de todo ser vivo, então todos nós temos. Mas basta o quê? Você acreditar que você pode. Então, o segundo ponto é lembrar que e acreditar que você pode. Então, sim, você pode se curar, você pode melhorar, independente da doença que você tenha, independente do problema que você tenha. Né? Eu falo muito com meus pacientes, que eu agora passei a estudar muito o cérebro e o quanto é importante toda a informação que a gente manda para ele. Então, ao invés de você falar, eu tenho tal coisa, eu tenho tal doença, não diga eu tenho. Porque se eu falo eu tenho, eu estou mandando um comando para o meu cérebro que eu tenho e que eu tenho que continuar a ter. Né? Porque lembra, a gente não tem como mandar 2 comandos diferentes. A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente. Então, eu não tenho como dizer, né? Falar, não, eu não tenho, não, mas eu vou dizer que eu tenho, sabe? É como se a gente quisesse contar uma mentirinha, não existe isso. Então, se você fala que eu tenho doença X, o corpo vai fazer de tudo para você continuar tendo. Então, às vezes as pessoas ficam, mas eu estou melhorando a minha alimentação, eu estou fazendo uma atividade física e ainda assim eu não melhoro. Muitas vezes você não melhora porque no comando da sua cabeça continua dizendo que você tem. Então, se tem, o corpo tem que fazer de tudo para você continuar tendo. Então, o cérebro ele só vai obedecer o comando que você der. Então, comece a ficar mais atento. Quais são os comandos que você tem mandado para o seu cérebro? E um detalhe que eu falo muito importante, o corpo, ele não mente. A micro me fez perceber muito isso, porque muitas vezes eles falam, não, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou fazendo tudo direitinho. E aí eu falo, se o teu corpo está gritando essa dor, se o teu corpo está falando isso com você, olha para o teu corpo. Porque o cérebro, ele mente muito para a gente. Né? O cérebro, ele tenta enganar. Mas o corpo, ele é bem literal. Então, se você está com uma dor nas costas, vamos observar, né? E aí é onde a leitura biológica também vem trazer para a gente. Cada órgão está relacionado a um tipo de problema, tudo tem uma explicação, né? Então, a gente começa a olhar para esse problema e fala, não, se isso aqui está ligado a algum peso que eu estou carregando muito grande, qual é o peso que eu estou carregando muito grande, né?
Então, a gente precisa começar a pensar, e eu vejo muitos pacientes falar, ah, não, mas eu não estou fazendo isso, não. E aí eu falo muito para eles, se o seu corpo está dizendo, é porque existe esse problema. Então, não adianta a gente fechar os olhos e fingir que não está acontecendo. Né? Por muitos anos, eu sofri de enxaqueca. Nossa, era terrível, sabe? Quem tem enxaqueca sabe o quanto é ruim. E aí, baixava o hospital, ficava internada, e aí eu ficava assim indignada. E aí quando eu conheci a micro, a leitura biológica, eu descobri que a enxaqueca está diretamente relacionada, a gente fala, é algum conflito de você se achar incapaz de alguma coisa. E aí eu percebi que toda vez que eu estava em época de prova, e é uma coisa às vezes boba, sabe, gente? Né? Era uma prova que eu tinha, e aí lá no fundo, no meu inconsciente, eu achava que eu era incapaz de me sair bem na prova. Então aquilo já era um gatilho para despertar uma dor. E aí juntava com os problemas do dia a dia, aquilo ia crescendo. Às vezes eu tinha que dar conta de fazer várias coisas ao longo do dia, eu me achava incapaz, lá no meu inconsciente, de fazer aquilo ali. Então aquilo ia startando. E cada vez que vai surgindo o problema, né, e aí a gente vai gerando lesões nas nossas células. E aí a micro vem mostrar. Então, através da micro e da leitura que eu fui conseguindo identificar, e eu falava, ah, mas eu não estou me sentindo incapaz. Fala sério, uma prova? Como assim? Não estou me sentindo incapaz disso. Mas aí o corpo, ele é certinho. A partir do momento que eu resolvi olhar com amor para o que o meu corpo estava dizendo para mim, eu consegui fazer o meu corpo sair dessa situação e realmente ir em encontro da saúde, né? Então, a gente não pode fechar os nossos olhos. É lógico que essa informação da leitura, ela é muito generalista. Então, a micro ajuda a gente a ser bem específico, né? A gente saber ali. Então, eu comecei a cruzar os dados e eu falei, não, eu vou, porque eu quero realmente escolher ser saudável. Então, eu vou fazer o que for preciso para ajudar o meu corpo. Então, eu comecei e aí eu fui reduzindo, e graças a Deus eu não tenho mais crises. Às vezes eu fico, né, fui fazer a palestra, e aí começa aquela coisinha, né? A gente fica nervosa, dá o friozinho na barriga. Eu falei, não, vou ter que falar com as pessoas, eu quero dar o meu melhor. E aí lá no fundo vem o inconsciente. E por que vem esse inconsciente? Provavelmente porque lá no fundo existia uma crença que eu estou tentando ressignificar. E aí lembra, né? Imagina uma criança que a gente ouve desde pequenininha, é difícil mudar, né? De que é difícil, você não é capaz. Quantas pessoas já não ouviram isso? De que você não é capaz. E isso fica armazenado. Então, toda vez que começa a dar uma pontadinha, eu começo, eu estou com essa dificuldade, com esse desafio. Né? Não é que eu não sei, é apenas um desafio. Então, eu digo para mim mesmo, não, você é capaz, você vai fazer o seu melhor, você estudou para isso. E aí eu não deixo aquilo se instalar e o meu corpo consegue progredir, entende? Então, eu digo para vocês que sim, a gente tem essa escolha. Então, aqui eu mostrei para vocês que a vida é feita de escolhas. Então, a gente sempre na vida tem escolha. Né? Aqui eu botei vários caminhos, porque mostrando que a gente sempre tem a opção de escolher. E aí eu ouço muito que a gente fala, ah, mas eu não quero escolher, dá trabalho. Realmente, gente, dá muito trabalho a gente começar a fazer essa reflexão, sabe? A gente começar a analisar o tempo todo. Ah, se eu tô com uma dor de estômago, eu vou analisar o que é. Se eu tô com uma dor disso, eu vou analisar. Mas é tão gostoso você não precisar ficar tomando remédio, você não precisar ficar dependente, sabe? Você poder realmente fazer o que você quer da sua vida e a gente tem mais tempo, mais saúde para poder fazer as coisas que a gente gosta e que a gente importa. Então, quando você decide também não escolher, a falar, eu não quero escolher, isso também já é uma escolha, né? Então, a gente está sempre escolhendo. E aí a gente vem trazer o quê? Que o mundo, ele é dual, né? A gente tem o frio e o quente, a gente tem o claro, tem o escuro, a gente tem o triste, a gente tem o feliz. Então, a gente está sempre fazendo escolhas. E aí você escolhe ficar triste ou ficar feliz. Né? Tudo, a gente está sempre ali. E aí, mais uma vez, o cérebro, ele não tem como estar triste e feliz ao mesmo tempo. Da mesma forma que ele não tem como ficar saudável e doente ao mesmo tempo. Então, a gente está sempre ali fazendo escolhas. E isso é importante, a gente saber qual é a escolha que eu quero fazer. E aí, mais uma vez, entra aquela questão, né? Poxa, eu não sabia disso. Então, antes, a gente ia lá, tomava um remedinho e estava tudo bem. A gente, muitas vezes, fica até doente, né? Quem aqui não tem filho, alguma vez o filho já adoeceu, para quê? Porque a gente quer um colo.
E aí, muitas vezes, a gente não tem coragem de pedir o colo. Imagina um adulto, vou falar que eu quero colo. Então, o que a gente faz? A gente adoece, porque quando a gente adoece, é normal, alguém vem cuidar da gente, vem ficar perto da gente, a gente consegue carinho. Qual o filho que nunca fez isso quando queria a mãe mais perto ou o pai mais perto? Né? Então, sim, é uma escolha. E aí lembra, né? Você não fez de propósito, claro que não, mas é o seu inconsciente. Eu quero colo, eu quero um carinho. Então, lá no seu inconsciente tem essa informação. E aí lembra, o corpo obedece. Então, ele manda essa informação, já que ela quer carinho, eu vou arrumar um jeito dela conseguir carinho. Eu vou fazer com que ela precise ser cuidada. Então, sempre tem um porquê atrás, né? Então, vamos olhar com carinho para essa dor, para esse problema. E aí, lógico, você vai precisar fazer escolhas, né? Quero continuar assim ou eu quero mudar? Então, sempre a gente vai ter essa escolha. E o mais importante é a gente sempre, tá? Ah, mas eu sempre fui assim. Eu ouço muito de alguns pacientes, né? Eu falo muito que são essas crenças muito enraizadas, né? O pau que nasce torto morre torto, não tem jeito. Tem jeito sim. A gente sempre pode mudar. Então, basta a gente querer. E aí tem que ter ação, tem que ter esforço, né? Porque não adianta a gente ficar só no pensamento. A gente tem que agir, tem que fazer por onde. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Então, ser consciente é abrir os nossos olhos para enxergar essa verdade. Aqui eu botei uma mensagem de Gandhi e botei a meditação, né, que ele faz muito, e lá no Alto de Souza o Ricardo faz muito essa meditação. O que é a meditação? É trazer a gente para o nosso consciente, né? Fazer com que o nosso consciente possa dirigir a nossa vida e não deixar o consciente livre fazer o que ele acha que ele tem que fazer, porque lembra, o inconsciente é o nosso piloto automático. Então, se eu não me tornar consciente, eu vou ficar atuando no piloto automático o tempo todo. Quanto mais consciência eu trago, mais eu consigo modificar hábitos que eu não quero, mais eu consigo ver o que está acontecendo realmente comigo, com o meu corpo, o que eu estou pensando, como eu estou pensando, o que eu vou fazer. Agora, se eu deixo no piloto automático, a gente vai levando a vida, né? A gente não vive, a gente é levado pela vida. Então, Gandhi fala aqui pra gente que as suas crenças se tornam seus pensamentos se tornam suas palavras se tornam suas ações se tornam seus hábitos se tornam seus valores e seus valores se tornam seu destino. Então, Gandhi, com toda a sua sabedoria, já dizia pra gente, né, que o nosso destino ele é traçado de acordo com as nossas crenças. E aí o mais legal é que apesar da crença possa, independente de que crença seja essa, né, a gente sempre pode mudar. Então, o que a gente faz? O primeiro passo para a gente mudar a nossa crença é começar a duvidar, é começar a questionar. Tá? Igual eu fiz, né, com essa minha crença da unha vermelha. Falei, tá, qual o problema de eu pintar a minha unha de vermelho, de preto, de azul? Né? Não interessa, é só uma cor, isso não está dizendo nada de mim. Então, eu tive que questionar. Porque lembra, se eu não trouxesse esse problema para a minha consciência, até hoje eu não estava pintando a minha unha de vermelho. Por quê? Ah, porque lá dentro alguma coisa dizia que era errado. E muitas vezes a gente não tem essa noção. E é uma coisa assim tão forte que a minha primeira filha, eu lembro que ela não podia pintar a unha de vermelho também. Ela foi pintar agora. E ela trouxe muito isso. Até hoje ela me cobra. Ela, nossa mãe, quanto você me perturbou. E aí eu não falava com ela por que ela não podia. Eu falava que não era legal, que não era bonito a mocinha nova pintar a unha de vermelho, que era cor de adulto. E aí ela me questionou, e por que você não pinta? Né? Então, muitas vezes as crianças mostram pra gente qual é o caminho. Eles vêm, né? A gente sabe tanto que a gente tem aí as crianças índigo, o que elas fazem? Elas vêm mostrar pra gente, alertar, abrir os nossos olhos pra gente questionar muitas coisas que a gente vem trazendo dos nossos antepassados e a gente sai repetindo o padrão sem a gente perceber. Então, que a gente possa trazer a nossa consciência e analisar, que é o que o Espiritismo traz, né? Comece a trazer para a ciência, questione. Eles incentivam a gente a questionar. Então, questione realmente para saber se aquilo para você é certo ou errado. Porque lembra, você aprendeu por conta de outra pessoa que te ensinou e ela acreditava naquilo. Mas não quer dizer que aquilo também fosse uma verdade, fosse o correto. Então, hoje nós somos todos adultos, a gente tem esse poder de questionar se é certo, se não é, de acordo com a sua verdade.
né? E aí é onde eu falo, como é que eu vou saber se eu estou fazendo certo ou errado? Olha para o teu corpo, né? Começa a ouvir o que o seu corpo está dizendo. E como que você ouve? Com o que ele está mostrando para você. Né? E aí eu fui fazendo esse caminho e foi maravilhoso. Quem me conhece, né, de perto sabe o quanto eu venho me modificando, mas e é muito legal a gente poder ter essa liberdade, a gente poder escolher realmente como que a gente vai fazer, como que a gente vai viver e fazer as nossas escolhas. E aí nessa caminhada, muitas vezes é normal que algumas pessoas se afastem, vai acontecer, e tá tudo bem, a gente precisa entender, porque muitas pessoas não vão concordar, né, com o seu pensamento, com o seu estilo de vida, e tá tudo bem, né? Nós somos seres pensantes diferentes, ninguém é igual a ninguém, e ninguém precisa ser igual a ninguém. Mas a gente precisa viver de acordo com aquilo que a gente acredita, né? Com aquilo que faz bem pra gente. Então, como é que eu sei se eu estou fazendo certo ou errado? Olha para você, vê quais são os seus sentimentos, o que o seu coração está dizendo para você. Se conecte, né, com a sua essência. E aí a gente vai saber se a gente está indo no caminho certo ou não. E aí é isso, pessoal. Agora eu estou aí aberta a perguntas. Eu queria agradecer aí essa oportunidade. Deixa eu ver como que eu saio, como que eu descompartilho a tela. Aqui está o meu celular, se vocês quiserem entrar em contato com o meu Instagram, quem quiser me seguir lá e acompanhar. Foi. Carlinhos? Oi, Carlinhos. Oi. Você quer fazer as perguntas ou eu vou fazendo aqui? Como Não, você quer? vai fazendo. No celular fica mais difícil para eu estar mexendo. Ok. Carla, tem algumas questões aqui. Deixa eu pegar desde o início, para não perder nenhuma. A gente sabe que o meio influencia no processo de educação. Seria possível definir um percentual de poder dessa influência, ainda que aproximadamente, tipo 50%? Não, como a gente viu lá, é 70%. Na realidade, é até mais de 70%, né? Porque os 30% da genética, para que ele possa acontecer, ele também precisa ter influência do meio. Porque se o meio não estiver favorável, ele também não vai acontecer. Então, a gente tem até mais de 70% a influência do meio. Aí tem uma outra aqui, que a pessoa fala como reprogramar uma mente que só pensa em doença. Terá como? Sim, tem como. Comece a se questionar. Né? A dúvida é a chave de tudo. E aí é onde a gente deixa o cérebro, a gente fala que a gente, né, dá um choque assim, de realidade, quando você começa a questionar. Então, comece a questionar o porquê que você só pensa em doença. O que a doença traz para você? A gente fala muito na micro, qual é o ganho indireto que eu tenho ficando doente? E aí aquele exemplo que eu dei, né, da criança. Né? A criança, mas não é só para a criança, somos nós adultos. E aí na análise corporal e comportamental é onde a gente vê muito e é onde eu falo, né? O corpo ele fala muito. Então a gente tem algumas terapias aí que ajudam, mas o primeiro passo é a dúvida. Então comece a se questionar o porquê que eu tenho esse pensamento. Quem que tinha esse pensamento onde eu vivia, onde eu cresci? Porque a gente tende, e aí lembra, né, inconsciente. Às vezes, quando a gente começa assim, eu não sei, mas quais são as palavras que você costuma falar? Porque sai naturalmente. Se a gente deixar no inconsciente, sai no automático. Lembra? A gente entra no piloto automático. Então, são aquelas frases que eu repito, são as minhas atitudes repetidas. Então, comece a se observar. O que eu sempre faço, né, normalmente, porque ali estão as respostas. O seu corpo vai sempre te mostrar essa resposta. Uma outra questão. Nessa perspectiva, podemos afirmar que o subconsciente não obedece à razão e sim às sugestões?
Não é a sugestão, né? Na realidade, ele vai formando a verdade dele a partir das suas vivências, das nossas vivências. Então, ele toma isso como verdade. Então, se eu ouço muito uma coisa ao longo da minha vida, aquilo se torna uma verdade dentro da minha cabeça. E aí eu vou agir conforme aquela verdade. Uhum. Gente, ela está respondendo. Se o autor da pergunta quiser fazer mais alguma pergunta, também fique à vontade, tá? Se Nós quiser abrir a estamos em câmera e ligar casa. o áudio, acho que também pode, né? Aí, se quiser. Exato. Nessa questão que foi pontuada, é importante, principalmente em qualquer processo, mas no processo de aprendizagem, quando algum professor, até familiar, repete para a criança que a criança é burra, que não consegue, ela vai assimilando e tomando essas questões como verdade, não é Sim, isso? isso. Mas não quer dizer que ela vá se achar burra, porque lembra, é a percepção de cada um. E aí, se ela tiver dentro dela que ela entende que ela não é burra, independente do que os outros falem, ela não vai se achar burra, né? E aí é onde a gente vê muitas vezes pessoas que tiveram infâncias parecidas, né? Às vezes irmãos, né? Eu vejo muito isso lá na minha casa, né? Falar, mas a gente passou pelo mesmo problema, por que que você não tem o mesmo problema que eu? E aí entra, é a percepção de cada um, né? É aquilo que a gente também traz, né, de bagagem, né? Às vezes eu já vim com algumas crenças fortalecidas e aí eu não vou me deixar levar nesse ponto, né? Cada um se apega a alguma coisa, né? Então, tem sim a influência do meio, mas tem como eu reajo a esse meio. Não quer dizer que seja só a influência, tem que ser como eu estou reagindo. E aí Mas entra. para a criança, né, ter essa percepção, Mas ela muitas têm, muitas também têm. Então, é onde a gente vê, né, às vezes, crianças que vêm da favela e depois conseguem lá na frente o que que era, né? E aí, pelo meio espírita, a gente sabe, né, que tem a proteção dos espíritos amigos, provavelmente tinha, né, o espírito protetor ali do lado dela falando uma crença positiva para ela. Então, a gente sabe que tem esse a mais. Então, é isso que diferencia. Mas sim, essa questão é uma das principais. Aí você pega um professor que diz que ela é burra, os pais que dizem que ela é burra, provavelmente ela vai crescer se achando burra, né? Pode acontecer essas exceções que a gente acredita que seja, né, essa influência dos espíritos protetores, mas a maioria vai criar essa crença de que realmente ela é burra. Mas o interessante é, toda crença pode ser modificada, toda crença, independente da nossa idade, se eu sou criança ou se eu sou adulto, ela pode ser ressignificada. E é aí que eu acho a grande mágica da vida, né? Então, nada é taxado, é assim, ponto e acabou. Tudo tem jeito. Carla, eu ontem assisti o documentário de Michelle Obama e Uhum. você falando aí eu me lembrei. Aliás, gente, merece ser visto. E Muito. o pai da Michelle, você assistiu? Já? O pai da Michelle, ele passou por muitos perrengues, né? Era um homem inteligente, mas ele não conseguia, né, encontrar espaços pela questão dos preconceitos, etc. Mas ele botou na cabeça dele que ele tinha que estimular os filhos porque eles poderiam alçar, né, voos. Não foi com essa palavra que ele disse, mas é isso, né? Uhum. E aí a gente vê o resultado na mulher que é Michelle Obama, né? Sim. Muito E aí a gente interessante. vê. É interessante que a gente vê o poder que nós temos também como pessoas, como pais, né? Eu falo que se eu tivesse Aham. esse conhecimento antes, seria muito melhor. Mas aí, ao invés de eu ficar me martirizando pela mãe que eu deixei de ser, né, pelas falhas que eu cometi, porque eu acabei repetindo aquilo que eu achava que era certo, que eu aprendi, eu comecei a corrigir a partir do momento que eu me tornei consciente. E a gente consegue corrigir. Então, eu vejo hoje nas minhas filhas que elas estão conseguindo se livrar dessas crenças. Então, isso é muito maravilhoso. E a gente vê que não é assim, que a gente pode mudar, né? Perfeito. Seguindo aqui, nós temos mais um aqui. E a ansiedade, que causa transtornos físicos como insônia,
distúrbios gástricos e digestivos, entre outros. Então, a ansiedade é a gente pensar no futuro, né? É a gente ficar vivendo no futuro. E aí, mais uma vez, você está vivendo no piloto automático. Você não está consciente ao momento presente. Lógico, se eu estou vivendo acelerado, meu corpo vai acompanhar, né? Eu estou alterando toda a minha biologia celular. Mas a partir... E aí, lembra, né? Como que eu mudo isso? Traz para o momento presente. Por que eu estou vivendo lá no presente? Por que eu não estou vivendo o agora? Né? Então, é sempre trazer a consciência, né? Por que eu estou fugindo do agora? Muitas vezes eu não quero enxergar alguma coisa no agora e eu estou sempre lá na frente. Então, é trazer, primeiro ponto, traz para a consciência. Segundo ponto, como é que eu vou fazer daqui para frente? Como que eu faço para viver no presente, para olhar no presente? E aí a gente tem várias técnicas, né? A meditação é uma delas, o quê? É trazer a mente para o presente. E, lógico, a gente tem que ter muita disposição, né? Não é fácil, mas é possível. Todo esse processo tem a ver com o poder da autoafirmação? Mesmo que você não pense ser capaz, é válido afirmar que é? É válido, mas não adianta você falar da boca para fora, né? Como a gente viu ali no Gantt, porque lembra, o teu cérebro, ele sabe se você está falando uma mentira ou se você está falando ali se você está tentando enganar ele, né? A gente tem que ser congruente. Não adianta só eu falar, eu tenho que pensar e eu tenho que agir dessa mesma forma, né? Então eu tenho que falar, mudar minhas ações para eu agir dessa forma e mudar o meu pensamento. Porque se eu não controlar, eu vou só falar, mas vou fazer tudo errado. Então tem que ser como aquele pensamento do Gandhi ali, né? A gente fala no coach que é o ciclo da realidade, né? Eu sou o que eu penso, o que eu faço e o que eu estou agindo. É um conjunto de situações. Então não adianta eu só ficar falando. E é muito interessante porque a gente tem várias técnicas que falam isso. Você vai para frente do espelho e fala: você é linda, você é linda, você é linda. Mas aí você sai dali e vai, fala: nossa, essa roupa ficou tão feia em mim, nossa, esse cabelo tá tão feio. Então, quer dizer, o que adianta eu ficar ali falando se eu não estou agindo conforme eu estou mandando a informação para o cérebro? Né? Você tem que mandar, é todo um conjunto de informações e ele está captando tudo ali o tempo todo. Pensar, sentir e E agir, agir. né? Somos altamente sugestionados pelo ambiente que nos cerca? O tempo todo. O tempo todo. A gente tem que se manter atento a isso. E muitas vezes a gente precisa modificar o ambiente que a gente está vivendo, sim. Né? Então, isso é muito importante. E aí eu falo muito com pacientes e clientes, muitas vezes, mas eu não posso sair do ambiente que eu estou. Então, comece a observar como tornar esse ambiente melhor, para que você possa estar se sentindo bem. Né? E aí é onde a gente fala, eu não tenho o poder de mudar o outro, eu tenho o poder de mudar a mim mesmo. Então, muitas vezes, se você mudar a sua percepção, você muda muita coisa. É como a gente pega o exemplo de um copo com água, onde você tem um copo que ele está com metade de água. E aí eu posso perguntar a qualquer pessoa, e uma pode dizer: nossa, esse copo está um pouco vazio. A outra pode dizer que esse copo está um pouco cheio. E aí lembra, é o mesmo copo, a mesma quantidade de água. O que muda é a percepção de cada um. O que você acabou de falar, você já deu, que a pessoa fez só um comentário, falando do quanto é difícil, né, a vida dela, esse processo de adoecimento e as dificuldades de reprogramação. Mas você já colocou alguns pontos. Em meio a tantos problemas, como identificar qual dor é de qual problema? Aí realmente é só a gente buscando fazer a microfisioterapia que a gente consegue ser bem pontual. Né? A leitura, ela dá para a gente o apanhado geral, mas para a gente conseguir ser pontual é com a micro. E eu falo muito que a micro é como se ela fosse lá na ferida e fizesse um curativo. Então, quando a gente tem uma ferida que está cuidada, protegida, né, no processo de cicatrização, eu consigo fazer outras coisas, andar para frente, porque a ferida não está doendo tanto mais, né? Ela já está cicatrizando.
E se eu ficar com aquela ferida aberta, realmente é difícil eu mudar, eu conseguir olhar, né? Porque ela está doendo, ela está aqui me incomodando, né? Então a micro ajuda muito nesse processo, a cicatrizar essa ferida para te ajudar a enxergar novos caminhos. Na verdade, tem que dar o pontapé inicial, né, Carla? Tem. E aí é onde a Desejar. gente fala, exatamente. Eu falo muito na micro, quando alguns pais levam os filhos, eu falo, olha, ele tem que querer vir. Porque o primeiro passo é a pessoa querer, né? Eu quero mudar, eu quero melhorar. Então, às vezes os pais querem levar os filhos né, agarrado, não vai, e eu falo, não adianta. Porque a micro você vai fazer o quê? Eu vou estimular um processo de autocura, mas quem vai se curar é ele, é o corpo dele. Então, se ele não quiser, lembra, o comando que ele dá para o cérebro é o quê? Eu não quero. Então, pode fazer a terapia que for que não vai resolver. Né? Então, o primeiro passo é você querer. Mas querer, lembra, não é da boca para fora, né? É querer realmente, de coração e ação. E os condicionamentos? Como São hábitos, né? E hábitos são treináveis. Você aprendeu a fazer errado, você pode aprender a fazer o certo. E aí a gente tem inúmeros métodos que ensinam como criar um novo hábito. É difícil, é chato, mas você querendo realmente você faz. Então, é começar. Tento um método, não deu certo, eu tento outro, mas é se manter em ação. Porque se a gente ficar parado, a gente fala que não tem fórmula mágica, né? E o grande problema da doença é que a gente, às vezes, se engana. Eu falo, eu quero melhorar, eu vou lá e tomo um remédio, mas eu falo muito que o remédio, ele não cura doença nenhuma, né? O remédio, ele só nos traz um alívio. Então, o remédio, ele existe para nos dar um alívio, mas ele não cura. Quando a gente consegue se curar, que a gente acha que é pelo remédio, não foi o remédio, né? Foi o seu corpo que conseguiu se autocurar sozinho, entende? Mas o remédio, ele só serve para te dar um acalento, né? Para te fazer um carinho e te ajudar a diminuir a sua dor. Mas ele não vai resolver. Então, a gente precisa. Então, por isso que muitas doenças, as pessoas falam, mas eu estou fazendo o tratamento, eu estou tomando aqui o remédio. Mas muitas vezes a gente pergunta, você está cuidando do seu corpo? Né? Você está dando o tempo para ele se curar? Né? A gente tem inúmeras formas. Você tem que tomar sol todo dia, o sol faz parte, né? Energia de vida. E aí muitas pessoas falam, mas eu não tenho tempo para tomar sol. E aí qual é a sua prioridade? E aí muitas pessoas, mas eu tomo a vitamina D todo dia. Não é a mesma coisa, né? Por mais que a medicina farmacêutica esteja aí para nos ajudar, o sintético nunca vai ser a mesma coisa que o natural. Então a gente tem o sol aí todos os dias. Então, por que não tomar? Vamos aproveitar os recursos que a gente tem. Eu fiquei com uma curiosidade. A micro, ela surge da onde? Qual é a história do surgimento da microfisioterapia? Ela surgiu há mais de 15 anos lá na França. Foram 2 fisioterapeutas que criaram esse método. E eles criaram a partir de percepções que eles tiveram. Né? Na realidade, o Grosjean, que ele hoje tem 82 anos, ele perdeu um filho, não sei se foi ele, agora eu estou na dúvida se foi ele ou se foi um paciente dele, mas perdeu um filho e logo depois ele teve um câncer de próstata. E aí depois ele achou aquilo muito estranho, porque né, era saudável, não tinha nada, e aí do nada ele pegou um câncer de próstata. E aí logo depois alguma outra pessoa próxima dele perdeu um ente querido, e aí também teve um câncer de próstata, e aí aquilo ligou para ele um start. E aí ele começou a fazer pesquisas, né, de pessoas que tinham perdido, e ele começou a perceber que pessoas que passaram por problemas parecidos tinham doenças parecidas. E aí ele começou a mapear tudo isso, e ele começou a buscar no corpo o que alterava. Né? O nosso corpo, ele tem células pulsando o tempo todo e existe uma vibração celular, né? A gente fala que tudo é energia, o nosso corpo também é energia e a gente vibra nessa energia. Então, quando a gente tem uma fragilidade, que a gente fala, né? Quando algo altera essa nossa energia, o nosso corpo reage. E aí a gente tem uma diminuição dessas frequências. Então, ele começou a mapear. Toda vez que pessoas ficavam resfriadas, então o que alterava?
né? Ele começava a perceber. Então, como ele trabalhava em hospital, para ele era fácil, né, estar em contato com pessoas doentes, ele começou a fazer questionários e cruzando dados que batiam, né? Então, pessoas que têm câncer de mama passaram por esse mesmo processo. Então, aí ele foi, né, alertando e ele foi vendo que a gente vai fragilizando e fez um mapeamento do corpo fantástico. Até hoje ele faz, porque as doenças cada vez estão aí existindo e ele vai vendo que vai surgindo. Eu falo que ele veio nessa encarnação para isso, porque você olha e fala como alguém criou um negócio desse, mas é fantástico. Então, é uma coisa que no início a gente fica meio assim, e muitas pessoas me perguntam, mas isso aí tem alguma coisa a ver com o espiritismo, né? Porque eles acham que a gente está ali só passando a mão, mas eu falei, não, a gente está tocando ali o paciente e eles conseguiram comprovar isso cientificamente, né? Que era uma das... que a gente tem que comprovar científico para ser aceito como uma ciência, né? Então, com a máquina, eles conseguiram captar a vibração celular que colocaram na máquina, que é uma vibração bem mínima, né? E as pessoas não acreditavam que a gente consegue perceber no tato essa vibração. E realmente eles conseguiram comprovar e aí foi aceito como ciência e a gente tem conseguido resultados maravilhosos. Porque através da memória celular a gente consegue identificar traumas que a gente viveu e que, por que são traumas, né? A gente sofreu algum problema lá atrás, ao longo da nossa vida, e aí lembra, né? A gente como feto, na barriga da nossa mãe, a gente já sofre a interferência do meio. Então, muitas vezes a gente nasce e fala, mas fulano já nasceu assim, e é muito interessante que eu me questionava muito, né? E eu ficava achando que os problemas que a gente tinha, muitas vezes a gente como espírita, e eu estou abrindo essa minha vulnerabilidade aqui com vocês, eu falava isso aqui, na minha enxaqueca, por exemplo. Aí eu acho que na encarnação passada eu fiz muita coisa errada, gente, com a minha cabeça, porque eu devo ter usado a minha inteligência para uma coisa ruim, para poder nessa encarnação eu ter enxaqueca direto. E aí eu percebi que não. Por que eu jogo a culpa lá atrás, né? Vamos trazer para o presente, vamos trazer para a consciência. Não pode ter sido nessa. E aí eu consegui perceber muita coisa e endireitar. Lógico que a gente traz, mas os problemas que a gente vive hoje, a maioria são das nossas vivências daqui, dessa encarnação, né? Não são de lá. Então, que a gente traga, eu me questionava muito, eu falei, gente, mas não pode, porque a gente aprende assim, aprende assado, e não, né? Vamos encarar como sendo daqui, porque a gente não tem como lembrar como foi a encarnação passada, para que eu vou ficar aqui gastando energia, supondo como foi, o que eu fiz, o que eu não fiz, não, né? Vamos trabalhar onde eu posso. Então, vamos trabalhar nessa encarnação. Vamos observar, né? O que eu tenho feito aqui que pode estar gerando isso. E vamos mudar o agora, porque lembra, eu não tenho controle do meu passado, eu só tenho o meu controle do meu agora. Carla, o que você fala tem tudo a ver com aquele capítulo maravilhoso do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, né? Causas anteriores e atuais das aflições. Muitas vezes a gente diz que está lá, como você está falando, né? Lá atrás, mas está agora, né? E o capítulo é bem esclarecedor com relação a isso que você está colocando. Muito bem lembrado. Tem mais questões aqui. Tem uma pessoa perguntando, a pessoa é do Rio de Janeiro, a nossa companheira Vilma, e ela pergunta onde encontrar na cidade do Rio. E a segunda pergunta dela, quando a doença já está instalada, como obter a cura? Então, a gente sempre pode, né? Então, às vezes, quando está muito instalado, eu não consigo zerar, mas eu consigo minimizar muito. E aí depende, cada caso é um caso. Mas o seu corpo, ele consegue fazer esse processo, sim. E a gente tem, né, excelentes resultados. Para você encontrar quem tem aí, existe o site do Instituto Salgado. Se você colocar no Google microfisioterapia, vai aparecer lá Instituto Salgado, que é o instituto responsável por trazer a microfisioterapia para o Brasil. E aí lá você tem como encontrar profissionais que atendam na cidade, próximo ao bairro aí seu. Então lá eles têm o cadastro de todos os profissionais. Tem uma outra questão aqui. A pessoa não pôde entrar antes, entrou já com a roda andando, e ela pergunta, alguém já perguntou do tratamento para insônia? Então, aqui não perguntou. Então, a insônia tem várias coisas envolvidas, né?
E aí, para a gente saber, pode ser várias coisas. E é onde eu gosto. Assim, na micro a gente vai certeiro, né? O que está gerando aquilo ali num primeiro momento. Mas se a pessoa não quiser, não estou afim de fazer a micro, começa a observar, né? Primeiro, você está se alimentando bem? Seu intestino funciona bem? Você tem tomado banho de sol? Que horas você está indo dormir? Né? Como está sendo esse seu ritual do sono? Porque é o que eu falo muito com os meus pacientes. Às vezes as pessoas vão dormir 2 horas da manhã. Então, a melatonina ela é produzida de 11 horas da noite até 1 hora da manhã. Se você dorme às 2, você já perdeu essa produção. Então, o que eu posso fazer para eu ir dormir antes? Então, tudo influencia. Você vai dormir com o celular, você vai dormir olhando televisão. E aí, lembra, né? O cérebro ele não consegue ter 2 ações ao mesmo tempo. Se você está vendo televisão, a gente tem um excesso de estímulos ali o tempo todo. São imagens, são cores, são sons. Olha quanta coisa o seu cérebro tem que processar. E aí, como que você vai dar informação para ele que está na hora de dormir se você está super estimulando ele? Então, tem muitas coisas aí a serem analisadas. Uhum. E a gente está caminhando para o final, temos uma última questão aqui. A pandemia estaria relacionada com qual situação de acordo com a microfisioterapia? Mas aí, como assim? Aí eu não entendi. Faz. Eu também não. Então, Porque explique a aí. micro, ela não tem a ver com o meio externo, né? A micro, ela consegue apenas identificar no corpo o que você tem percebido do meio externo. Então, aí eu não sei se a pessoa quiser ir botar o Quer se detalhe ou explicar? Quem aparecer. perguntou? Oi, Carla. Oi. Na verdade, aproveitando, é porque você falou um pouquinho antes com relação ao exemplo lá de quem descobriu aí, desenvolveu a microfisioterapia, a questão do câncer de próstata, e Uhum, ele estava relacionado com uma situação parecida com o outro que também teve. uhum, Então, nesse caso da pandemia, né, nesse processo generalizado, na visão aí da microfisioterapia, né, lá ele teve um câncer de próstata que depois ele foi ver estava relacionada a uma outra situação parecida. uhum. E a pandemia agora é uma situação que envolve todo mundo e aí teria a gente falando a respeito da doutrina, a gente sabe, né, a questão de um resgate, de um aprendizado coletivo, mas em Uhum. questão assim de saúde, em questão de corpo, qual seria a relação desse processo coletivo, né? Estaria relacionado com que situação em particular? A gente sabe que a qualidade de vida das pessoas, né, o cuidado com a saúde, é, tem tudo a ver, né, com isso. Talvez seja por aí, né? Esse Então, descuido com a a saúde. pandemia, assim, com a micro não tem. A micro vai atuar o quê? É a percepção de cada um em relação à pandemia. E aí cada um vai desenvolver algum problema específico, porque, lembra, é como a pessoa reage ao problema. E, assim, na explicação, o que seria, né? A gente tem uma bactéria, assim como a gente tem outras doenças, que estão ali surgindo no meio o tempo todo. E aí, lógico, as bactérias também sofrem a influência do meio. Então, está muito mais relacionado como a gente tem, né, tratado o nosso meio ambiente. Né? Se for pelo lado da ciência, esquecendo o lado da espiritualidade, que a gente sabe que tem esse resgate, é muito como nós temos afetado o nosso meio ambiente. E aí as bactérias são seres vivos que estão aí no meio ambiente, elas reagem. E aí lembra, né? Eu só vou ser afetada se eu estiver dando um meio propício. Como que eu dou um meio propício? Dependendo da forma como eu cuido do meu corpo, como eu cuido do meu pensamento. E aí é onde até 2 semanas atrás a gente foi, né, voltamos lá em São Paulo, já estão voltando os cursos, e muitos pacientes meus aqui perguntaram, mas você vai? E eu falei, eu vou, porque eu cuido, né, do meu emocional, eu cuido do meu corpo, eu faço a minha parte. E aí lembra, né, se eu adoecer, tá tudo bem, meu corpo tem como reagir. Né? E aí é onde as pessoas ficam meio assim, porque lembra, se eu vivo no medo,
E eu, no início da pandemia, eu falei muito com meus pacientes, cheguei a fazer live falando sobre isso. Eu falei, gente, cuidado com o medo. Tudo bem que a gente precisa ter cautela, a gente não pode ser irresponsável. Mas eu não posso viver com medo, porque o medo faz o quê? O meu corpo entrar em estado de alerta. E aí, a partir do momento que eu entro em estado de alerta permanente, eu desestruturo muito o meu corpo, eu fragilizo o meu corpo. Então, eu baixo o meu sistema imunológico e aí eu estou aberto a doenças, né? Eu dificulto o meu corpo no processo dele de autocura. E aí, lembra, né? De acordo com a crença de cada um vai sofrer mais. Porque, e eu falava muito com os pacientes, eu falei, não olha a televisão, né? Porque eles estão botando o pânico, ele faz parte do processo, eles querem botar o pânico, eles querem ter audiência, né? Só que aí, como eu estou vendo e vivenciando isso? Porque o alerta existe para quê? Para o nosso corpo reagir. Ou eu vou lutar, ou eu vou fugir, né? A gente fala que é o sistema luta e fuga, que é importante para a sobrevivência, mas não posso ter ele ligado 24 horas. Porque se eu estou ali priorizando a luta e fuga, eu diminuo a minha atenção para as minhas funções vitais. Então, tem que ter um equilíbrio. E como eu falei lá do cérebro, eu não tenho como dar duas informações ao mesmo tempo. Eu não posso falar para ele, vai para a luta, mas se preserva aqui dentro, cuida aí de todo mundo aí dentro, entende? Então, é a gente saber também direcionar a nossa atenção. Consegui te responder? Acho que ficou bem claro agora. Você foi falando e a coisa foi clareando. Porque então essa pandemia seria aí o resultado do que estamos fazendo com o meio onde vivemos, né, o planeta, e conosco, com o nosso corpo, né? Seria o resultado disso. Aí aquela questão de quem sofre o resultado, né, a consequência da pandemia, quem sofre mais ou quem sofre menos, aí eu acho que estaria relacionado com o grau de intensidade daquilo que a gente faz. E Com é o as meio crenças de cada um também, né? Porque e como é as essa crenças. pessoa, né? Ela sempre foi uma pessoa, se ela perdeu muitas pessoas importantes na vida dela com doença, ela já é uma pessoa mais assustada, né? Se ela já tem esse... E é uma coisa que é tão interessante, até abrindo uma brecha aqui, eu com todo esse entendimento que eu tenho, essa minha nova realidade que eu tenho hoje, mas lembra, eu ainda tenho minhas crenças antigas. Então, quando começou a pandemia, eu continuei trabalhando, né, lá no quartel, e aí eu falava, no meu entendimento, eu ficava, não preciso ficar usando máscara ali o tempo todo, né? Porque eu ficava, no meu entendimento, naquele momento a gente ainda não estava sendo obrigada a ficar de máscara, então não estava indo contra nenhuma regra. E na minha cabeça, né, o que eu tenho hoje para mim como verdade? Eu sou capaz de enfrentar qualquer problema, eu sou capaz de me curar de qualquer doença. Então, no meu entendimento, se eu uso máscara ali o tempo todo, eu estou mandando uma outra informação, não estou sendo congruente com aquilo que eu penso. Mas quando eu voltava do serviço, que eu chegava a casa, eu ficava meio mole. E aí, o que é isso? Significa que lá dentro ainda tinha uma crença em mim dizendo, tem certeza que você acredita nisso? Tem certeza? Mas olha o que o povo está dizendo. Né? Então, quanto isso é importante. E aí, como que eu trabalhei? Na dúvida, né? Questionando a minha cabeça. Por que você está com medo? Né? Mas o que está te fazendo duvidar? Você não acredita nisso? Você não vivencia? Você não experiencia isso todos os dias? Então, por que existe ainda essa dúvida lá no fundo? Não tem que ter. E aí, a partir do momento que eu comecei a questionar e a tirar de vez, a modificar de vez essa crença, eu comecei a ficar tranquila, eu não tive mais essa fragilidade depois, entende? Então, isso é muito importante, a gente se manter atento ao nosso momento presente e às percepções do corpo. Porque o corpo, ele sempre vai mostrar. Você vê, na minha cabeça, eu achava que já estava tudo resolvido. Mas o corpo me mostrava que não. Que tinha ainda alguma coisa ali que não estava 100%. Então, isso é importante. É a gente olhar o nosso corpo. Não vai pelo que você pensa. Vai pelo que o seu corpo está te dizendo. Porque o corpo, ele é, assim, bem fiel. Ele mostra a realidade nua e crua. Mas quem não tem essa segurança que você tem, né, através do conhecimento que Sim, vai você estar com adquiriu, medo. E aí, aí a tem que usar crença. máscara, né? Tem que usar, porque aí Aí você tem que bota usar a máscara. máscara, o que você está mostrando? Eu estou me defendendo, eu estou me protegendo. Né? E aí lembra, né? Se eu mando a informação de que com a máscara eu estou protegida, você vai acreditar que está. E aí, se eu estou sem máscara, qual a informação que você passa? Eu não estou protegido. Se eu não estou protegido, eu vou pegar. E aí lembra, né? A informação que eu mando é aquilo, né? Eu vou pegar
vai pegar. Mas também a gente pode pensar uma outra questão. Eu posso não transmitir, sintomatizar, vamos dizer assim, mas eu posso passar por uma outra pessoa que seja mais vulnerável. Então, o uso da máscara, na verdade, assim, pela minha leitura, não é só uma questão de eu me proteger, é também de eu não passar para o Sim, outro. aí é você respeitar o outro, né? E aí a Exato. gente entra nessa, né? A partir do momento, É. é preciso usar, vamos usar. E aí, por exemplo, eu falava muito, eu via pessoas dentro de casa usando máscara, eu via pessoas dentro de casa que não estavam se abraçando, logo no início da pandemia. E aí eu fiz várias lives sobre isso, porque eu falei, gente, se você está dentro de uma mesma casa, vocês convivem juntos. E lembra, todos nós somos seres que precisamos do abraço. O abraço faz parte, né? A gente precisa do contato. Quando a gente abraça, a gente libera a ocitocina, que é o hormônio do amor, o hormônio do prazer. E tão importante para reforçar a imunidade. E aí eu vi casais que estavam dormindo em quartos separados para poder não ter contato. E a gente fala, gente, o ar que vocês respiram é o mesmo, né? Então, se eu tô com a bactéria, o vírus ali no meu ambiente, ele está em todo lugar. Não importa se eu estou dormindo no mesmo quarto ou não. Então, a gente precisa realmente ter esse bom senso, e a máscara hoje é obrigatória, né? E a gente usa. Se você está num ambiente que você, por exemplo, quando a gente ia, né, trabalhar lá no quartel, a gente, todos estavam de acordo que dentro do alojamento eu não preciso usar, então tá tudo bem, todos estão de acordo, né? E aí a gente tem que ter, né? Todo mundo tem que acreditar na mesma verdade, porque se você não acredita, né, você vai estar interferindo, e aí o meu direito vai até onde o outro começa. Na verdade, a palavra equilíbrio, ela é fundamental nisso tudo, né? Sempre. Sempre. Aí teve uma pessoa que fez aqui uma última. A máscara pode ser substituída por autossugestão? Como assim? Oi? Como assim, autossugestão? Não entendi. Roberto, o que você quer dizer com isso? Olá, boa noite. Boa noite. O que eu estou falando aí sobre a máscara, acredito que tem uma crença que você estava usando máscara, eu entendi assim, não sei se eu entendi errado. Então, você estava usando máscara e você achava que não era necessário usar máscara pelo que você aplica no seu dia a dia. Então, Não, isso foi assim, no início, porque ia contra aquilo que eu acreditava, entende? Porque no início era assim, né? Quem queria usar, usava, quem não queria, não usava. E aí eu comecei a me questionar. E sempre que surge a dúvida, a gente precisa se questionar, né? E eu ficava, por que eu preciso usar uma máscara se eu acredito que o corpo ele consegue combater tudo? Né? Mas hoje, por exemplo, não existe mais esse questionamento porque é uma obrigação, né? Todos nós temos que usar. Então, tudo bem, nós vamos respeitar a lei, todos nós vamos usar, né? Porque não é porque eu acredito numa coisa que todos têm que acreditar. Então, a gente tem que respeitar, regras são regras. Mas é importante que eu tenha isso comigo, né? Que eu acredite que a máscara está ali, ela não está me protegendo, eu só estou seguindo uma regra, né? Então, isso é importante a gente, você ter as suas verdades e realmente acreditar nas suas verdades, é o mais importante. é isso, exatamente isso. Então, é uma autossugestão. Então, se você vai ficar imune, não, se você ficar tirar a máscara, você está dizendo que a pessoa pode ficar imune sem a máscara. Vamos fazer uma Não, a questão é assim, não é que eu vá ficar imune, eu posso pegar, mas na minha crença, eu consigo combater qualquer doença. Então, não quer dizer que eu vá ficar imune, quer dizer que se eu pegar, eu consigo reagir, eu consigo me curar, entende? Ok? beleza. Na verdade, né, o nosso sistema imune, ele tem muito a ver com como a gente é, né? Se a gente é medroso, se a gente é inseguro, se a gente enfim, muito vulnerável a tudo, é lógico que o nosso sistema imune está muito Ele balançado, né? responde, né? O corpo responde tudo que você Exato. acredita. São as nossas crenças, como eu falei. A crença, ela é quem comanda a gente, o nosso dia a dia, e ela é quem comanda as nossas células. E aí cabe a gente, o bom é que a gente pode modificar essas crenças. Então, é assim, é você começar a partir de hoje
identificar por que eu sou tão insegura, né? Por que eu me sinto insegura? O que lá atrás me fazia me sentir insegura e hoje eu ainda me sinto? Porque às vezes você se sentia insegura porque você teve uma infância que corria muito perigo. Então você aprendeu que tudo é difícil, que tudo é inseguro. E aí hoje, né? Aí você traz para o seu hoje, tá? Mas hoje eu preciso ser insegura? Eu me sinto insegura no meu dia a dia? Muitas vezes não. E aí você vai olhar e fala, nossa, e por que eu me sinto assim ainda? E aí cabe a você, né, a falar para a sua criança interior que hoje está tudo bem, que hoje você é segura, que hoje você mora numa casa segura, que hoje você tem os seus cuidados, você tem quem esteja ali te ajudando, sabe? É a gente trazer para o consciente, porque muitas vezes, se eu não trago, eu estou vivendo lá atrás. Às vezes é uma pessoa que teve, quando era criança, teve a casa assaltada muitas vezes. Então ela veio com essa crença de que não é seguro, né? Igual as mulheres, geralmente elas trazem muito aquela crença de que o homem não presta. Porque lá atrás era muito comum os homens baterem nas mulheres, era muito comum os homens traírem as mulheres. E aí a mãe passou para ela de que nenhum homem presta. E muitas vezes hoje a gente tem muitos problemas no relacionamento. Por quê? Porque ela tem essa crença de que o homem não presta. Então aí a gente tem que fazer, nossa, mas você realmente acredita que o homem não presta? Então, é a gente trazer para o consciente e começar a questionar, porque a melhor forma da gente modificar uma crença é através dos questionamentos. Carla. Cara, eu acredito muito, né? Eu sei que é um produtivo, realmente, se a gente acreditar nessa crença, tudo a gente pode resolver. Mas eu acho, sei lá, a dúvida minha, quer dizer, é uma pandemia mundial, né? É um vírus. Né? Eu acho que mesmo falando assim, não vou ter, se eu, então posso chegar, então, o cara tá lá no leito lá, então eu vou lá abraçar ele, beijar ele, que eu sei que ele não vai pegar em mim. Sem máscara, sem nada. Aí pode, tipo, eu ver como fosse uma apologia. De repente, a rapaziada que vai para a perica, né, pode, o bar está liberado. Então, eles creem que não pegam nada. Eu acredito que sim, né? Porque não tem máscara, um pertinho do outro. Né? Não, mas agora, aí, não pede... Aí é imprudência. Exatamente. Muitas vezes eles estão ali e falam, eu sou o bonzão e eu vou mostrar que eu não pego, mas muitas vezes eles não acreditam nisso. E aí é interessante esse ponto, e aí lembra, é a crença, a gente tem muitos médicos que estão trabalhando lá na linha de frente, que estão lá, não estão beijando o paciente, mas estão atuando lá ao lado do paciente e muitos não pegaram. Inclusive eu tenho a prima que ela estava nervosíssima, ela, prima, estou trabalhando aqui no Covid, e eu falo, fica tranquila, você está fazendo a sua tarefa, você está atendendo o próximo, você não está sendo imprudente em nada, e seu corpo é capaz de curar qualquer problema. E aí a gente conversou por um tempo para ela ter essa tranquilidade. E ela está trabalhando e ela não pegou. Ou então pegou e nem percebeu que pegou. Assim como nós lá no quartel, muitos pegaram sem perceber, porque a gente era obrigado a fazer teste, né, todo mês, para verificar. E muitas vezes a gente verificava para pessoas que tinham, que a gente nem sabia, porque não tinha sintoma. Então, tá tudo bem. E lá a gente brinca, né, que a gente está tão acostumado a lidar com tanto problema que a gente não pega nada. Então, quer dizer, é a crença deles. Eu pego tanta coisa ruim aqui no meu dia a dia que não vai ser um vírus que vai me tombar. E aí realmente foi isso, era a crença deles. Tem uma diferença, né? A questão da imprudência é uma coisa. Exatamente. Então vamos lá, pessoal. A gente está agradecendo a Carla. Ainda por certo continuaremos, né, com muitas dúvidas, muitas perguntas, Isso é bom. né? Isso é maravilhoso, que a gente vai buscando até se informar mais, né? Buscar outras fontes de leitura, enfim. Então, a gente agradece Como você. falou aí do documentário da Michelle Obama, tem um documentário também, não sei se vocês já viram, é O Segredo, quem quiser aproveitar o final de semana, tem no Netflix, que fala muito do poder da mente também, e é maravilhoso. Eu já vi. Muito bom também. Aí. Então, pessoal, tem 2 documentários aí. A Minha História e O Segredo, que é até mais antigo, né, Carlos? Nem lembro o ano, mais antigo. São 2 documentários muito bons. Fica aí como sugestões. Vamos, então, caminhar para a nossa prece final. Lembrando, pessoal, que a semana que vem a gente vai estar começando as reflexões pelo Setembro Amarelo.
E a gente convidou a Alcione Choto para a próxima quinta-feira e ela vai falar para a gente de vida e vida em abundância. Então, mesmo horário nosso, 19h30, estaremos aí nessas reflexões sobre a vida. Vamos então fazer a nossa prece final. Carlinhos faz para a gente? Faço sim. Senhor e Mestre Jesus, querido amigo, aqui estamos imensamente agradecidos por esta oportunidade de estarmos novamente reunidos, refletindo, aprendendo, fortalecendo o nosso conhecimento com temas tão importantes, tão relevantes para o nosso dia a dia. Aqui estamos agradecidos, Senhor, pela dedicação da nossa companheira, Carla, por compartilhar conosco dos teus ensinamentos, dos teus conhecimentos, suscitando em nós questionamentos, dúvidas, convicções, tudo fazendo parte de um processo que nós devemos seguir em frente. Abençoe a todos nós, abençoe a todas as famílias aqui representadas, abençoe a nossa companheira, que ela possa ser fortalecida no seu propósito, no seu trabalho, ser envolvida, para que possa estar sempre nos trazendo essas reflexões tão importantes. Abençoe a todos nós, permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Então, gente, uma boa noite para todos. Bom final de semana, né? A gente está caminhando aí para sexta-feira, que a gente continue estudando, se divertindo, conversando em família, fazendo tudo aquilo que possa nos fortalecer, que eu acho que é isso que é muito importante nesse momento que a gente vive. Vamos. Cláudia está batendo uma palminha ali. Boa noite, Isso aí. obrigada, E Carla. obrigadão. Obrigada a vocês. Boa noite. Boa noite, Carla. Obrigado, Carla. Valeu. Obrigadão. Carlinhos, a gente pode Oi. usar esse... Ah, você está gravando ainda. Tá, vou encerrar aqui, peraí.